Gente, hoje eu vim fazer um vídeo muito legal, que é um vídeo, inclusive, que eu sinto falta aqui no YouTube, que é sobre direção. Mais especificamente sobre direção de curta-metragem, que é o que eu mais tenho experiência, né? Tanto sendo diretora, quanto fazendo parte de outros departamentos da equipe. Recentemente eu escrevi e dirigi o meu primeiro filme, que é o curta-metragem Posso Perder os Beijos Mais Tristes Desta Noite. Inclusive, tem um Instagram do filme, eu já vou fazer logo um merchan aqui pra vocês, que é Posso Perder os Beijos Filme, pra vocês poderem acompanhar mais sobre esse processo todo. Lá tem muita coisa também. E aqui no canal também já tem mais vídeos sobre esse filme, tá, gente? Sobre o processo de gravação, sobre pré-produção. E eu vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre o processo criativo, sobre roteiro, enfim. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre direção. Como eu já disse, eu acho aqui no YouTube muito escasso os assuntos sobre isso. Principalmente, né, na língua portuguesa. A gente encontra muita entrevista de diretores, muita gente fazendo vídeos mais em inglês. Então eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, que melhor, porque às vezes a pessoa vai procurar e não consegue encontrar com tanta facilidade as informações e os aprendizados que ela quer ter. Principalmente quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez e a gente quer sentir o máximo de segurança possível, pois é, esse vídeo é pra você. E você pode pensar assim, minha filha, mas você só dirigiu um filme, você já quer botar banco aqui? Sim, eu vou, porque é uma experiência, já conta, eu já aprendi muita coisa, errei e acertei. E também tem todas as coisas que eu aprendi quando eu fui pesquisar e quando eu fiz a faculdade de cinema e audiovisual, porque eu sou formada em cinema e audiovisual há 2 anos. Além disso, eu tive a oportunidade de ver outros diretores atuando nessa área e eu consegui aprender com os erros e com os acertos deles também. Eu quero ser bem direta nesse vídeo, mas eu também quero trazer o máximo de informação possível, então pode ser que em alguma coisa, que em algum ponto que eu falar, eu te ajude. Então já deixa o seu like e se inscreve que eu mereço, porque eu me dediquei muito. Eu vou falar mais especificamente sobre curta-metragem e sobre filmes de baixo orçamento, que é o que eu tenho, né, mais propriedade para falar. Meu filme, apesar de ter passado pela Lei Paulo Gustavo, né, foi um filme de baixo orçamento porque eu sou do interior da Bahia, então veio pouca grana pra cá. Então a gente fez um projeto com menos dinheiro. E além disso, já participei de outras produções com muito mais dinheiro do que esse filme meu, mas também não chegou ao nível extremo, né, que é o nível, sei lá, de Hollywood, nível do Rio, de São Paulo, Globo Filmes, Netflix, não. Não cheguei nesse ponto ainda. Margot, para! Gente, meu cachorro tá doido. Margot, quieto, não tem nada aí embaixo. Então é isso, gente. As minhas experiências foram nisso. Provavelmente uma produção maior e com mais dinheiro vai ser bem diferente disso aqui que eu tô falando. Mas eu acho que cada informação é útil e aprender com a experiência dos outros pode ser muito válido e te livrar de muita enrascada lá na frente. Uma das coisas que eu preciso falar, que é uma das coisas mais importantes, gente, é sobre organização. Parece muito óbvio, mas faz muita diferença você se manter organizado na direção do seu filme. E para você ser organizado na direção do filme, você precisa conhecer muito bem o projeto que você vai fazer parte. Seja ele escrito por você ou escrito por outra pessoa, você precisa saber exatamente o que você quer fazer naquele filme. É óbvio que você vai ter dúvidas, que você vai ficar indeciso sobre algumas coisas, mas o máximo de informações que você souber do que você quer para aquele filme, para aquele videoclipe, para aquele documentário, é melhor, porque você vai se sentir muito mais seguro e vai saber também passar por todos os percalços que você vai ter ao longo do processo. É super importante que o diretor de um filme saiba exatamente o que ele quer, porque o diretor é a cabeça de todo o projeto, então todas as outras pessoas vão te seguir. Liderar não é fácil, você precisa estar muito seguro daquilo que você acredita, daquilo que você espera daquele projeto, para que você consiga aquele resultado. Então leia várias vezes o roteiro, principalmente se ele não foi escrito por você. Veja aí qual é a interpretação que você quer trazer para o filme, porque basicamente o roteirista, ele escreve o filme, mas quem dita mesmo como ele vai sair na tela é o diretor. Existem inclusive alguns diretores que fazem algumas mudanças no roteiro. Quem define a estética geral do filme, quem define ali como que vai ficar aquilo tudo, vai ser o diretor. Claro que cada um, né, dos departamentos tem que ter também a sua autonomia, a sua individualidade, mas todos eles respondem, né, aquilo que o diretor espera para o filme. E para te ajudar nisso, você pode criar documentos que vão te fazer conhecer mais o seu projeto. Eu fiz isso no meu filme e eu quero falar mais sobre esse processo criativo com vocês em outros vídeos, mas eu já posso dar uma palhinha e falar que eu fiz mood board, para entender ali como que era a vibe do filme, o que eu queria visualmente, o que eu queria para os personagens. Eu fiz mood board tanto do filme no geral, para eu passar na apresentação para a equipe, quanto também de cada um dos personagens do filme, para eu poder passar para os atores, para eles entenderem quem eram aqueles personagens. Porque assim, pensa comigo, você tá aqui com um mundo de ideias na sua cabeça. Como é que você vai fazer para outras pessoas que são completamente diferentes de você, que têm outro tipo de pensamentos, que têm outras experiências, outras vivências? Como é que você vai fazer para que essas pessoas entendam exatamente o que você quer dizer, o que você quer fazer naquele filme? Você precisa entender.
Você precisa entender primeiro o que você quer pra depois você conseguir falar pra essas pessoas, pra você poder conseguir apresentar. Meu cachorro tá comendo ração, ignorem barulho. Então, pense visualmente já, desde o começo, porque cinema, né, visual, é audiovisual, então você tem que pensar já visualmente, sonoro, arte, já vai pensando em todos os departamentos também, porque isso vai ser muito importante pra lá na frente você não ficar tão embananado. E a sua equipe também não. Veja muito... Ai, que bosta! Moça, e essa ração de Margot não acaba, né, velho? Veja referências, acompanhe filmes que sejam parecidos, similares com o que você quer fazer. Porque não adianta também você querer inovar de primeira, você querer fazer coisas extraordinárias já no começo, menina, porque todo mundo precisa seguir ali uma receitinha de bolo no início pra poder se sentir seguro, pra poder ter mais certeza que vai dar certo. O cinema é isso também, tem muita gente que fez coisas antes de você. Não fica com medo de procurar referências, de olhar coisas que sejam parecidas com aquilo que você quer fazer, porque isso vai te trazer um leque de possibilidades e vai deixar o seu filme com mais personalidade, mais intenso e mais real. Assim, não real no sentido realista, mas o universo daquele filme vai ficar mais completo e complexo. Uma coisa que eu fiz foi procurar não só filmes muito parecidos, né, com temáticas parecidas, com direções parecidas com o que eu queria fazer, filmes que eu gosto, filmes que me interessam, que enchem meus olhos, como também fui procurar coisas completamente diferentes também, para poder ver o que eu poderia acrescentar ali de diferente, ou o que eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu fiquei aberta a todo tipo de experiência visual e cinematográfica possível, e fiquei atenta a tudo para poder saber exatamente o que eu queria extrair e o que eu queria desfazer no processo de direção do filme. Então faça uma pasta, se organize, coloque ali imagens, qualquer coisa que faça a sua criatividade fluir, que faça você entender ali como a estética do filme, como a vibe do filme, vai colocando numa pasta, porque são maneiras de você, são ferramentas que você vai ter para poder explicar depois para sua equipe o que você quer. Até porque uma das principais coisas que você vai ter que fazer para ter um filme bem dirigido é uma boa comunicação com a sua equipe. Não tem como as pessoas adivinharem, como eu falei, o que está na sua cabeça, então você precisa saber como se comunicar, como mostrar o que você quer, porque as pessoas realmente não vão poder descobrir. Você tem que achar uma maneira de comunicar. Então, conhecer o projeto é fundamental. Uma coisa super importante que eu coloquei é sobre estabilidade emocional. Estabilidade emocional para dirigir um filme eu acho que é super importante, porque, como eu falei, é muita pressão em cima de uma pessoa só, né? Tá todo mundo ali seguindo os seus passos, de certa forma, seguindo o seu direcionamento. Então você precisa estar estável emocionalmente, porque vão haver problemas, vão haver dificuldades, vão haver conflitos, e você vai precisar saber lidar com todos eles, porque se um diretor de um filme desmorona, é muito provável que o filme não fique muito legal. Então você tem que ficar forte e confiante de que você está fazendo aquilo, que você sabe quais são as melhores decisões e que você também sabe que você escolheu pessoas capacitadas para fazer aquilo. Porque eu também acho muito sacanagem você chegar, chamar uma pessoa para fazer o projeto, confiar no trabalho daquela pessoa e depois não deixar ela fazer o seu trabalho. Também não é justo. Então, confie nas pessoas que você chamou, chame pessoas que você confia, pessoas que você gosta de trabalhar, pessoas que você ouviu falar bem sobre o trabalho, pessoas que tenham um portfólio legal e que não só tenham um portfólio legal, mas que tenham uma experiência no set positiva, as pessoas que sejam bacanas de trabalhar, porque isso tudo vai evitar, né, possíveis problemas e vai deixar a sua vida muito mais fácil para você poder dirigir o seu filme tranquilamente. E uma dica à parte, assim, que meu amigo me deu lá no começo antes de eu dirigir, que eu tentei seguir à risca, é sempre demonstrar que você sabe o que você tá fazendo. Porque se você dá uma baixada de bola ali, gente, existem pessoas que podem, às vezes até sem querer, aproveitar a situação para acabar querendo mandar dirigir o filme por você. Então, tome o lugar, né, de um diretor. Uma coisa que inclusive pode acontecer, às vezes mesmo você conhecendo muito bem o seu projeto, alguém pode chegar com uma dúvida que nem passou pela sua cabeça, uma coisa que muito provavelmente não passaria pela sua cabeça, porque as pessoas têm visões diferentes sobre as coisas, e você vai ficar tipo assim, a pessoa vai vir me perguntar, o que eu faço nessa situação? Ou você quer isso, você quer aquilo? Você tem que aprender a pensar rápido. E isso é muito de conhecer o seu feeling, é muito de conhecer aquilo de novo, a vibe que você quer pro filme, a sua vibe de direção que você vai descobrindo ali. Eu sou uma pessoa que acredita em intuição, então eu via muito na minha intuição e ficava sempre firme e forte, fingindo que estava completamente certa daquilo que eu estava falando, como se eu já tivesse pensado naquilo 300.000 vezes e nem tinha passado pela minha cabeça. Porque você precisa, como diretora e diretor, passar a segurança do que você está fazendo, passar a segurança para a equipe, para que a equipe tenha a possibilidade de criar coisas incríveis, para que a equipe se sinta segura de trabalhar com você e possa fazer o seu trabalho com excelência. Se possível, tenha um ótimo assistente de direção. O assistente de direção, gente, ele ajuda ali naquela questão de comunicação com a equipe,
É como se ele segurasse a mão do diretor e fizesse a vida do diretor mais fácil. O diretor tem a possibilidade ali de criar e de fazer muitas coisas, e o assistente de direção ele fica com aquela parte chatinha de ficar ali na equipe, botando pressão na equipe, no set. Pelo menos essas são as experiências que eu tive, né, com assistente de direção. As necessidades que eu via de um assistente de direção eram sempre disso, de chamar a atenção da equipe, de puxar o set para o que a gente queria, de organizar um pouco a vida do diretor com os outros departamentos e ajudar ali o diretor a viver uma vida mais tranquila, porque é muita coisa. Às vezes você assiste um curta ali de 20 minutinhos e você não faz ideia do tanto de trabalho que teve por trás daquilo, do tanto de coisa que aconteceu para aquilo ali estar ali. Então, realmente ter ajuda é super importante. Então chame uma pessoa que você confia, uma pessoa que tenha a mão firme ali, porque eu acho que isso faz muita diferença no bom assistente de direção. Uma pessoa que saiba se relacionar com você e com outras pessoas e que entenda também a sua mente e o seu projeto. Ainda sobre essa questão de liderar, uma vez eu ouvi uma frase que eu trago para todas as áreas da minha vida em que eu preciso ser uma líder. Seja na maternidade, seja em qualquer departamento que eu trabalhe, se eu for líder, né? E eu também usei na direção. Pra mim, gente, pelo menos esse é o meu ponto de vista, essa é uma dica pessoal, né? Mas eu acho que vale a pena trazer aqui. Eu acredito que liderar não é impor. Liderar é causar no outro a vontade de fazer, o desejo de fazer, de dar o seu melhor. Então, eu acredito que às vezes existem maneiras muito mais funcionais e mais tranquilas de você conseguir que aquela pessoa faça um bom trabalho do que você sendo casca grossa. Não é o tipo de direção que eu acredito, eu sei que tem muita gente que prefere seguir isso, mas não é o que eu acredito. Eu gosto muito de respeito de hierarquias, acho que isso é importante no set, mas eu também acho que existe a possibilidade de conversar com as pessoas, conversar não literalmente conversar, mas conversar tipo assim, entender e compreender aquela pessoa e conseguir trabalhar com aquela pessoa. Eu acredito que existe uma maneira de fazer isso muito mais tranquila do que brigando, do que sendo grosso, do que oprimindo às vezes. Eu acho que esse não é um caminho muito útil, porque eu acho que por mais que algumas vezes seja possível trazer um resultado positivo daquilo ali, ainda é a sua carreira, ainda é o seu trabalho, é o seu nome e ainda é a saúde mental de toda uma equipe, né? Então, vai com calma. Não é todo mundo que é o Hitchcock, entendeu? Tenha paciência, você tá trabalhando ali com pessoas, então tenta assim, não é manipular as pessoas, né, gente? Mas direcionar elas para um lugar que seja conveniente para o filme, que seja conveniente para você e que ainda seja confortável para aquela pessoa. A gente vai aprendendo como lidar com diferentes tipos de pessoas. Então, eu acho que dirigir também, lidar com gente em qualquer área da vida, é você ser muito observador e conseguir entender até onde você deve ir, né? E como extrair o melhor de cada um. Então, acho que liderar é muito isso. Então, já vai começando a pensar sobre isso. Sobre a sua equipe, qual é a melhor maneira de conversar com essa pessoa, qual é a melhor maneira de trabalhar com essa pessoa, como eu posso fazer com que ela tenha vontade de dar o seu melhor, com que ela tenha disposição para ir trabalhar, porque isso faz muita diferença no set, gente. O set é muito cansativo, é muito estressante, e eu não acredito nesse tipo de direção. Não é o tipo de direção que eu segui e nem que eu quero seguir na minha vida. Eu quero continuar dirigindo e não é o tipo de coisa que eu quero fazer, porque eu não acho que pareça com o tipo de coisa que eu quero fazer na minha vida, sabe? Então é uma dica aí que pega quem quer. E, inclusive, eu acho que descobrir o seu feeling pra direção é muito sobre a pessoa que você é. Eu sou uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito sensitiva, uma pessoa muito comunicativa e uma pessoa muito extrovertida. Então, eu acredito que a minha direção foi muito similar a isso. Claro, nos momentos em que eu precisava levar a sério, eu levava a sério. Nos momentos que eu precisava ser brava, eu era brava. Nos momentos em que eu precisava ser divertida, eu era divertida. Nos momentos que eu precisava ser sensível, eu era sensível. Porque eu fui vendo ali quais eram as partes da minha personalidade que eu podia usar ao meu favor. Não tem como você desligar sua personalidade quando você vai trabalhar, então você precisa usar ela ao seu favor. Tanto saber lidar com os seus defeitos, as coisas que podem ser difíceis, quanto saber utilizar as suas qualidades ao seu favor e ao favor do filme. Então eu acredito que é muito da pessoa, é muito de entender a sua maneira de trabalhar, entender a sua maneira de lidar com outras pessoas, de ver cinema, de ver o projeto, e a partir daí seguir a sua intuição com base em estudo, com base em preparação, com base em experiência, para que você consiga cada vez mais descobrir qual é o tipo de direção que você quer fazer. Uma coisa mais prática que eu preciso dar de dica aqui, porque eu senti que pegou na minha direção, é a importância do storyboard.
O storyboard, para quem não sabe, é um instrumento que a gente utiliza ali na área, no departamento da fotografia, onde cada plano do filme é desenhado. Então você já pensa ali com o diretor de fotografia, às vezes a diretor de fotografia faz sozinho, às vezes o diretor interfere, varia muito de como você vai seguir aí a sua direção. Esse documentinho, gente, salva vidas na hora do set, principalmente se você tem poucos dias para gravar, poucas diárias, e se você tem pouco recurso. Você tem que usar ali todos os artifícios que vão deixar a sua vida mais fácil. Porque quando chegar lá na hora do set, gente, às vezes você tá ali olhando a decupagem, escrita, e tem tanta coisa acontecendo, tanta informação acontecendo. Isso aconteceu comigo, né? Na primeira diária, a gente não usou storyboard, e às vezes eu ficava sentindo... Foi a minha primeira experiência dirigindo, então eu fiquei meio, tipo assim... Até eu pegar o ritmo demorou um pouco, até eu sentir conforto, sentir confiança, né? Claro que como eu falei pra vocês, eu tava fingindo que tava ótima, mas por dentro da cabeça do palhaço só Deus sabe como é que tá. Então use artifícios que vão facilitar a sua vida no set, porque o set é o momento mais estressante do filme, pelo menos pra mim essa foi a realidade. Apesar de ser um momento muito gostoso, que dá muita saudade quando acaba, é tanta coisa acontecendo e tantos... Sabe? Tanta muvuca, gente, tanta coisa acontecendo, principalmente se tem poucas diárias, se é baixo orçamento, que você precisa de tudo que vai facilitar a sua vida. Então o storyboard facilita muito. Eu senti muita diferença. Eu passei a madrugada fazendo storyboard pro segundo dia, porque não deu tempo pra fazer junto com a diretora de fotografia, porque já era, tipo, madrugada, no outro dia a gente ia gravar às 6 horas da manhã. Então eu senti muita diferença no outro dia, tendo storyboard, tanto eu quanto a diretora de fotografia. E acredito que as outras pessoas da equipe também, porque às vezes eu ia falar com o som, eu só mostrava a gente o desenho e já sabia mais ou menos como é que era, e aí já dava pra, tipo, saber onde é que ia ficar o microfone, onde é que podia passar, onde é que não podia passar, a direção de arte também, então isso ajuda muito. E, inclusive, é uma coisa que nos meus próximos filmes eu pretendo fazer bem antes, pra poder já passar pra equipe já ver o storyboard antes, porque eu acho que fez muita diferença, é muito positivo. E não necessariamente você fazendo um storyboard antes, você não possa mudar, né? Porque eu tinha muita sensação de que se eu deixasse tudo muito definido, eu não ia poder usar muito da minha intuição, da minha sensibilidade ali na hora. Por mais que seja bom você ter isso, você ter a oportunidade de criar coisas na hora, é sempre bom você ter ali um primeiro passo já programado. Porque pode ser que você grave uma coisa ali na hora, na vibe do momento, e depois quando você for montar o filme, você acha tenebroso. Então tenha sempre ali um primeiro plano. Vai por mim, um lugar... Não seguro, mas, tipo assim, onde você se sente confortável, porque eu acho que faz muita diferença. Indo também nessa vibe de coisas práticas sobre direção mesmo, sobre set de filmagens, uma dica que eu aprendi que fez muita diferença na questão da montagem do filme, na questão, assim, do set, é você esperar alguns segundos antes de falar o ação e antes de falar o corta. O ação e o corta, gente, são muito fundamentais para um filme, porque é bom para a equipe, é bom para você, é bom para todo mundo entrar no clima, faz diferença demais para os atores e é uma coisa que precisa ser respeitada. Então eu tenho um amigo, Duba Rodrigues, que já me deu várias dicas de direção. Ele fez quase uma monitoria comigo de me dar dicas, porque ele já tinha tido umas experiências, então ele pôde me falar coisas que ele tinha aprendido, né, durante a trajetória dele como diretor. E ele me falou isso: quando você for falar a ação, espera um pouquinho antes, e quando você for falar o corta, espera um pouquinho antes. Então, tá todo mundo já preparado, tá só esperando a sua ação. Você falou câmera ok, som ok, arte ok, atores ok, tá todo mundo ok pra poder gravar. Espera 3 segundinhos e fala a ação. É um tempo de respiro pro ator entrar no personagem, é um tempo de respiro pro set ficar mais sério, pra entrar na atmosfera ali da atuação, da situação do filme, e faz muita diferença também na montagem. Da mesma forma, na hora de finalizar. Acabou a cena, acabou a última fala, não fala corta já de vez não. Porque na montagem, às vezes, um segundinho de respiro que você tem, fecha a cena com chave de ouro. Então, faça isso. Às vezes eu esquecia e depois eu senti falta na montagem. E nas vezes que eu lembrei, eu vi a diferença que dá você fazer isso. Então, já é uma dica prática bem preciosa e que eu acho que eu nunca mais esqueço. Confie na sua intuição, no seu conhecimento. Se você tá sentindo vergonha alheia daquela cena, corta. Começa de novo, vai até ficar bom. Porque você pode estar pensando, gente, tá todo mundo cansado, tá muito exaustivo esse set, eu já quero ir pra casa, já deu pra mim, não aguento mais, não consigo mais raciocinar. Se você deixar essa cena ruim, do jeito que você tá, incomodado do jeito que você tá, essa cena vai te perseguir por muito tempo, porque quando chegar lá na montagem você vai falar, meu Deus, por que eu não insisti em fazer pelo menos mais um take?
Não é que você vai acabar com a paz de todo mundo e gravar 45 takes, gente. Não é que nem aquela cena de Babilônia, não sei se vocês já assistiram, que fica gravando a mesma cena milhões de vezes. Não é assim também, porque haja paciência, você também não tá milionário, a não ser que você seja milionário, né? E esteja pagando horrores pra todo mundo. Mas se você tá com poucas diárias, também não força demais, não. Se você acha que ainda existe o potencial daquela cena ficar melhor, insista mais um pouquinho, porque pode ser que vai fazer diferença pra você lá na frente. E essa também foi uma dica que esse amigo meu me deu, e ele me falou uma coisa que eu não esqueço. Ele falou assim, o set, todo mundo vai esquecer que foi cansativo, mas o resultado final do filme vai ficar ali pra sempre. Educação e bons costumes são uma coisa de praxe, né, que precisa ter em qualquer projeto, eu acho. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Então, saiba falar direito com as pessoas, trate as pessoas bem. Isso vai fazer diferença pra elas se sentirem mais confortáveis. E uma das dicas que eu peguei também sobre as pessoas se sentirem confortáveis, mais relacionado a atores e atrizes, foi uma dica que eu vi aqui no canal no YouTube. Eu vou ver se eu procuro para poder colocar o link aqui embaixo para vocês, desse vídeo, onde ele falava sobre como deixar um ator mais tranquilo na cena, né? Isso faz muita diferença, gente, é você trazer ações. Ações enquanto a pessoa fala a fala, enquanto a pessoa faz. Então, se não tem no roteiro, coloque na direção. A pessoa precisa estar fazendo coisas porque ela consegue entrar no personagem mais fácil. Então, às vezes, segurando uma coisa, pegando uma coisa, botando um café na xícara, sei lá, dá alguma ação para essa pessoa fazer, porque vai ser mais natural a atuação dela e vai ser mais fácil dela entrar no personagem, porque ela vai conseguir lembrar da fala mais rápido. São dicas de direção de atores que é muito bom estudar também. Eu tô estudando mais sobre isso, porque essa parte eu confesso que eu ainda não me sinto tanta segurança, né? De lidar com direção de atores, de lidar com a questão da atuação em si. O que eu fiz durante o meu processo de direção de atores foi tentar entrar em contato o máximo possível com essas pessoas, no sentido de entender elas, entender a maneira delas de atuar, entender os personagens, entender como elas viam os personagens, para que eu conseguisse conversar com elas durante o set de uma maneira que eles me entendessem e eu conseguisse entender eles. Então a gente criou uma relação ali tão legal, depois de um certo tempo, depois de criar essa conexão, né? Que às vezes eu falava uma coisa muito fácil, às vezes eu falava uma coisa e eles já sabiam o que eu queria dizer, já sabiam o que eu queria que eles fizessem naquela cena, porque a gente tinha tido todo esse momento antes. Ensaios precisa ter, gente. Mesmo que você tenha baixo orçamento e pouco tempo, tenta colocar pelo menos um ensaio e, se possível, um ensaio pelo menos no lugar que você vai gravar. Porque isso vai fazer muita diferença para você ver ali com os atores a movimentação deles em cena, ver isso com a fotografia também, com o som, porque faz muita diferença quando você tá num lugar mesmo. Então, ter ensaios na locação é muito importante também para a direção fluir e para ficar mais legal o resultado do filme. E outra coisa, eu sei que é caro, cada diária a mais é caro, mas se você for fazer um filme pesado, um filme emocionalmente pesado, eu indico que você invista em diárias, porque faz muita diferença para o cansaço da equipe, para a disponibilidade de todo mundo ali no set, para atuação, para tudo. Às vezes as pessoas atuam melhor cansadas, algumas pessoas trabalham melhor estressadas, mas não é todo mundo que é assim. Então é bom também ter um momento de descanso, coloca às vezes um tempinho de intervalo entre uma diária e outra. Eu fiz isso e eu senti uma diferença na vibe da diária, né? No meu filme a gente teve 3 diárias e a gente teve 2 seguidas e uma depois de uma semana. Então, tipo assim, eu vi a diferença da vibe de todo mundo na última, porque tava todo mundo mais descansado, conseguiu desassociar um pouquinho mais. Então eu acho que também isso é uma coisa que você vai ver ali o que é melhor para o seu projeto, mas que é uma coisa que eu vou pensar em projetos futuros, né? Sobre a quantidade de diárias e também esse descanso aí no meio delas. Eu acho que ainda dá pra trazer muita coisa aqui, gente, mas esse vídeo já tá muito longo, então se você tem dúvidas sobre direção, e se eu ver que vocês gostaram muito desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos falando sobre isso especificamente e trazendo outras experiências, outras coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Esse vídeo foi um vídeo mais geral, porque é isso, eu acho que faz falta, né, saber também um pouco do todo, mas acredite em você, acredite no seu potencial como diretor, como diretora. Vai na fé, precisa ter coragem, precisa fazer. Confia na tua mente criativa e no que você entende de cinema. E tudo que você precisa é dar o primeiro passo. Não esqueça de deixar o like. Tem uma playlist aqui no canal todinha sobre cinema, onde eu falo sobre faculdade de cinema, onde eu falo como tá a minha vida depois da faculdade, onde eu mostro bastidores de sets, enfim, gente, tem muita coisa aqui que pode ser muito útil pra você, então vai dar uma olhadinha. E já aproveita e se inscreve, porque eu tô falando muito sobre cinema aqui, eu acho que vai fazer diferença pra você. É isso, um cheiro e até o próximo vídeo.